pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje é dia de resenha. E hoje a gente vai falar sobre o Visconde Partido ao Meio do Ítalo Calvino. E essa edição que eu tenho de O Visconde Partido ao Meio é uma reimpressão lançada em 2004 pela Companhia das Letras. Essa reimpressão é da edição, se não me engano, é a segunda edição, lançada em 1996. E o livro mesmo, O Visconde Partido ao Meio, foi escrito pelo Ítalo Calvino em 1952. Mas antes da gente começar a falar sobre o livro em si, vamos falar sobre o autor, ele, Ítalo Calvino. Foi considerado um dos grandes escritores italianos do século XX, mas poucos sabem que ele é cubano. O Ítalo Calvino é um grande escritor, nascido em Santiago de Las Vegas, em Cuba, em 1923. Mas os seus pais eram italianos, então ele foi para a Itália logo após o seu nascimento. Ele foi um grande militante e participou da resistência contra o fascismo na época da Segunda Guerra Mundial e também foi membro do Partido Comunista. Ítalo Calvino iniciou a sua jornada pela literatura em 47 com o livro A Trilha dos Ninhos de Aranha. Mas uma das suas obras mais conhecidas é essa aqui, O Visconde Partido ao Meio, que é muito conhecida apesar de ser um livro curtinho, você lê em uma sentada só. Mas vamos falar um pouco sobre a história do livro. O Visconde Partido ao Meio é escrito em terceira pessoa por um narrador observador. É um rapaz já contando na sua época de menino sobre o seu tio, que é o Visconde Medardo de Terralba. Não tinha um nome melhorzinho para dar esse Visconde, não tinha que ser Medardo, né? Assim, se você colocar um R em outro lugar, fica outra coisa meio esquisita. É interessante perceber que esse rapaz que tá contando essa história de quando ele era menino e ele lembra do seu tio e conta a história do seu tio, que foi uma grande lenda no meio do seu povoado, que esse menino aqui ele não tem nome, ele não é apresentado aqui com um nome e nem as pessoas chamam ele pelo nome. Talvez pelo fato de que esse menino aqui que conta a história do Visconde, ele é um sobrinho bastardo do Visconde Medardo de Terralba. A mãe dele é irmã do Visconde, só que ele nasceu de um casamento meio desaprovado. Ele foi levado depois que a mãe morreu para o castelo do Visconde, mas ele é tratado no meio termo entre os nobres, porque querendo ou não ele é sobrinho do Visconde Medardo, mas também ele é tratado parecido com os empregados da casa, porque ele é filho de um caçador qualquer aí. Mas a história central do livro, que é contada por esse menino, por esse rapaz na verdade, é do Visconde Medardo de Terralba, que foi participar de uma guerra entre os turcos e os cristãos. Ele foi para a guerra contra os turcos por causa de uma invasão das suas terras, alguma coisa do tipo. E nessa guerra ele toma um tiro de canhão, um tiro um tanto quanto ridículo, porque ele foi pra cima do canhão, uma coisa, né, que todo mundo faz na guerra, todo mundo vai pra boca do canhão, e o Visconde era meio bobo antes de tomar um tiro de canhão. Sim, porque ele não morre depois que ele tomou o tiro de canhão literalmente parte ele ao meio, parte ele, sabe, ao meio mesmo, assim, direita e esquerda, parte. Como a ironia do destino, a metade direita dele consegue ser achada pelos médicos da guerra e conseguem salvar a metade direita dele. Essa metade direita do Medardo Terralba volta para o seu povoado e para o castelo dele. O problema é que ele começa a aprontar mil e umas na cidade. Ele volta parecendo cão chupando manga. Tudo que ele encontra pela frente, ele começa a cortar pelo meio, assim como ele, a sua semelhança. Ele começa a dar sentenças horríveis, mandar gente pra forca sem ninguém ter feito nada demais. Começa a fazer coisas absurdas e a tocar o terror no povoado que ele mora e que ele governa. Ele é chamado aí nesse ponto da história pelo povoado de O Mesquinho, e aí ele fica conhecido na cidade com esse apelido. Sem explicações maiores, a metade esquerda dele volta para a cidade. A metade esquerda dele foi cuidada por um grupo de eremitas, de monges lá afastados do povoado. Ele melhora e volta. E essa metade esquerda é estupidamente boa. O problema é que a parte má do Medardo Terralba é absurdamente mal. E a metade boa é estupidamente boa, que chega a ser chata mesmo. E aí que a gente começa a fazer e a perceber as reflexões do livro em si. Além de outras reflexões no âmbito político, no âmbito religioso e da própria essência
essência do ser humano. O Ítalo Calvino coloca uma reflexão aqui no livro, nas entrelinhas, obviamente, comparando o Visconde Medalha de Terralba como um homem contemporâneo, o homem que é dividido, que é incompleto. Para Karl Marx, ele é um homem alienado. Para Freud, ele é um homem reprimido. E aí o Ítalo Calvino diz que todo ser humano contemporâneo é assim, dividido, incompleto, mutilado. E a essência do livro não é mostrar a luta entre o bem e o mal, é mostrar a busca pela integralidade das duas partes. O negócio é que o objetivo do Ítalo Calvino não é necessariamente mostrar isso. O próprio Ítalo fala aqui na apresentação que ele quis, em primeira linha, no primeiro objetivo, divertir o público. E depois, é claro, colocar uma moral da história, entre aspas. Que na verdade não é nem moral. Esse livro parece com uma fábula infantil se você pensar nos elementos que ele tem. Não só pelo realismo fantástico, mas pelas reflexões dentro do texto. Na minha opinião, estritamente particular, minha experiência de leitura com esse livro não foi tão divertida o quanto eu achei que seria. Tem realmente um bom humor no livro, um tom muito bem humorístico, que o Ítalo Calvino consegue passar muito bem aqui. Mas eu não ri tanto quanto eu achei que eu riria com esse livro. Mesmo assim, eu recomendo muito, é uma história muito boa. Outro ponto que eu gostaria de ver mais foi a história do Visconde antes dele ser partido ao meio, porque esse fato acontece muito no início do livro. Eu queria ver mais como ele era antes. Então eu acho que esse livro merecia ter uma quantidade maior de páginas, porque tudo acontece muito rápido, os fatos acontecem muito frenéticos dentro da história. Mas eu gostei muito dessa história e pretendo sim ler outros livros do Ítalo Calvino, porque essa foi a minha primeira experiência com ele. Esse ano eu tô tendo várias primeiras experiências com autores. E se você tem alguma sugestão de outro livro do Ítalo Calvino que eu possa ler, coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo pra mim. Se você já leu também o Visconde Partido ao Meio, comenta aqui também o que você achou. Se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas atualizações do Boards e Books. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, dá aquele velho joinha aqui embaixo, aquele curtir, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. E senta aqui, meu povo, vamos conversar. Um abraço, que Deus te abençoe, fica na paz. Tchau! E hoje eu vou responder a tag 7 coisas que eu fui tagueada pela Kelly do Aventuras da Leitura. Vou deixar o canal dela aqui embaixo, é muito bom o canal, vale a pena conferir. E essa tag consiste em